Olá, meninas, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com Edi, porque aqui a sintonia é feminina. E aquele nosso recadinho de sempre, ontem, hoje, amanhã e eternamente serei grata pela oportunidade que você me dá de estar adentrando o seu espaço, compartilhando esse momento contigo, viu? Gratidão, estamos juntas. Hoje nós vamos falar de um tema que eu posso dizer antecipadamente que é um ponto de dor meu. Gente, sério, quem convive comigo mais de perto sabe, é um desafio para mim algumas coisas ainda. Só que é algo que inevitavelmente faz parte das nossas vidas e nós não temos como escapar disso, ponto. É o tal do aceita que dói menos? Se você não gosta, é sobre isso. Mas aí vocês já vão saber do que eu vou falar. Eu trouxe uma convidada linda aqui, gente, pensa numa mulher que fala calmo, que tem uma voz calma, suave, doce. Aí na rede social dela ali, com a xícara dela de café e cantando, e assim, falando também, mas de uma maneira toda diferente, que eu falei, nossa, gente, que interessante. Querida, nós estamos aqui com a Lani Lacerda, minha querida, seja bem-vinda! Muito grata por estar aqui com a gente, viu? Muito grata. Prazer é todo meu, muito obrigada. Gente, a Lani, ela é a fundadora da comunidade Mulheres da Paulista, que eu até comentei com ela em off aqui, que eu acabei, esse nome, né, acabou me despertando o interesse. E essa comunidade é o primeiro Instagram colaborativo e gratuito do Brasil para gerar... Vocês estão vendo que eu estou com uma colinha aqui, porque eu não decoro tudo, claro, né? Para gerar conexões, dar voz, visibilidade às mulheres no mercado digital. Exatamente. Mulher, que coisa boa. E eu falo isso muito... Porque, de fato, isso para mim é bem desafiador. Entender todo esse mundo de algoritmo, esse mundo digital, que inevitavelmente veio para ficar, né? Veio para ficar. Mas fala para nós, quem é você e da onde surgiu essa ideia de você ter criado esse projeto? Da onde veio essa iniciativa? Primeiro, obrigada por estar aqui. Tá? É uma honra, de verdade. Uhum. Eu sou uma mulher interessada em mulheres. Ai, que lindo, gente! Adoro! Adoro! Eu sou uma mulher que deseja profundamente ver outras mulheres prosperando. Cara... Isso fantástica. É o meu maior propósito na vida. É muito frustrante viver numa sociedade em que a mulher ainda aceita o lugar de incapacidade. O sobrinho instala um aplicativo. O marido escolhe o modelo do celular. É muito frustrante. A gente não pode mais permitir isso. Toda vez que a gente diz que alguém vai fazer... eu peço o meu sobrinho, eu peço o meu filho. Não pode mais. A gente não pode fazer isso. A gente não pode. A gente precisa prosperar, a gente precisa evoluir, a gente precisa avançar. A gente precisa aceitar que... 50 anos, 60 anos, se você é uma pessoa que cuida de sua saúde, você vai viver 90. E você vai viver mais 30, 40 anos dependendo das pessoas, porque o mundo é tecnológico. Verdade. A gente não vai voltar para você poder viver no analógico e dizer, eu não preciso disso, certo? Só um instantinho. Fabinho, eu tô com calor, dá para ligar o ar só um pouquinho, por favor? Eu que geralmente sinto frio, tô com calor. Obrigada. Desculpa, querida. Imagina, não tem problema nenhum. Você quer me perguntar para me continuar outra coisa? Não, pode continuar, eu posso continuar? Que ele vai dando... Tá. Então, eu sempre tive
esse desejo de ver as mulheres prosperando. Desde muito nova que eu crio grupos de mulheres para ajudar em áreas absolutamente distintas. Quando eu comecei na televisão, o meu primeiro programa na televisão era um programa para mulheres. Ah, você já foi apresentadora de TV? Já fui apresentadora de TV. Qual programa? Cá Entre Nós era o nome do meu programa, e eu entrevistava mulheres que podiam trazer mudanças para outras mulheres. Mulheres que estavam na política, Elba Ramalho, por exemplo, foi uma das pessoas que eu entrevistei, sempre com esse foco de o que você considera que você pode trazer para o mundo para melhorar a vida de outra mulher. E de onde isso nasceu? É isso que eu sou uma menina criada por homem, porque a minha mãe, ela foi embora muito cedo e me deixou com meu pai. Ah, foi? Então eu cresci num mundo absolutamente masculino. Você é a única filha? Não, eu tinha outras irmãs, mas eu era a caçula. Então eu andava com meu pai. Meu pai que me arrumava, que penteava meu cabelo, que cuidava de mim. E eu cresci num mundo absolutamente masculino. O que eu notei? Que as mulheres, para serem aceitas, elas se masculinizavam. Ah, infelizmente. E transformavam o convívio com mulheres em uma rivalidade absurda. Absurda, então, verdade. A mulher, ela fazia um esforço de eu sou contra as mulheres e sou a favor dos homens, porque aí eu sou a mulher. É verdade. Eu cresci assistindo isso e eu pensei, não está certo. Não está certo. Se as mulheres se unissem como os homens são unidos, a gente transformava esse mundo. É verdade. E é isso mesmo, porque a maior rivalidade que existe, competitividade que existe é entre as mulheres, né? E aí, exatamente, muito cedo eu percebi isso e eu pensei, eu não quero ser essa pessoa. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para as mulheres se apoiarem, para elas serem unidas. E se eu sou uma mulher que apoia mulheres, eu me torno um exemplo de mulher que mostra para as outras que é possível você ser feliz, ser bem-sucedida, ter um bom casamento e gostar de outras mulheres e apoiar outras mulheres. Sim. E assim foram surgindo os meus grupos até que a internet me permitiu fazer uma coisa muito maior, né? Que foi quando eu sempre tive, mas o Instagram não tinha essa função de colaboração. Então eu tinha que quase todas as mulheres que tinham grupos, e muitas ainda são no WhatsApp. Sim. Aí o Instagram criou a função de colaboração. E as pessoas usaram e usam muito, mas usam para si ou para parcerias pagas. Eu falei, não, eu vou criar um negócio onde eu possa apoiar mulheres gratuitamente. E aí eu criei a comunidade. Eu morava na Paulista, na Avenida Paulista, sempre morei ali. Sempre morou ali, por isso que veio o nome Mulheres da Paulista. Por isso que veio o nome Mulheres da Paulista. Tá. É, porque quando eu vi, eu falei, gente, Mulheres da Paulista, isso me despertou, esse nome ficou muito bom, viu? Ficou muito bom, né? Ficou, mulher, porque me despertou interesse ali. Aí eu falei, gente, o que vem a ser isso, né? E aí, quando nós estávamos falando em off aqui, você comentou também que você já escreveu um livro. Sim, na verdade eu tenho 4 livros publicados. Gente, nos conte, fala tudo pra gente. Não esconde nada, não. Vai soltando tudo, mulher. Fala aí. Eu tenho 4 livros publicados. A minha área é comunicação. Então, eu escrevo, eu gosto de falar, eu gosto de escrever. E, por muito tempo, eu segui nesse caminho de eu vou escrever. Mas a necessidade de falar para outras mulheres, de trazer outras mulheres, a voz de outras mulheres para o mundo, de dar essa visibilidade para as mulheres, me fez entender que não bastava escrever. Eu precisava criar uma coisa onde essas pessoas pudessem aparecer também. E aí eu tenho o livro que eu falo sobre o comportamento das mulheres no site de relacionamento, quando ainda era muito... Isso era muito importante. Depois eu escrevi um livro sobre os 5 pilares para você criar uma vida extraordinária. Como que você faz para você sair da autossabotagem, daquela vida de uma pessoa que... Eu acredito plenamente que todas nós temos capacidade de viver uma vida próspera, mas você precisa estruturar isso. Isso não cai do céu. Claro. Isso não é sorte, é construído, né? Eu costumo dizer para as minhas alunas que não existe um caminho pronto para você. Se alguém, em algum momento na vida, fez você acreditar nisso, desacredite hoje. Você precisa construir o seu caminho. E o seu caminho, ele só é construído à medida que você se dedica a se conhecer e entender onde você quer chegar. Ai, fantástico!
Eu compartilho isso total com você. Não tem outro jeito. Não tem. Não existe, porque é um processo. É um processo. Eu comparo com a estradinha de Dorothy, sabe? Os tijolinhos, eles vão sendo colocados à medida que, quando eu sei quem eu sou e eu sei onde eu quero chegar... Isso. Eu vou, aos poucos, construindo esse caminho. Não existe um caminho pronto para ninguém, não existe um caminho pronto para você. Então, é aquela minha câmera, né? Sim, Se isso. você está sentada no sofá agora, assistindo isso e sofrendo porque você acha que não teve sorte na vida, acha que seus pais não te apoiaram, que você viveu ou vive um relacionamento tóxico, que você não tem uma rede de apoio, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém, por mais que te ame, vai construir um caminho para você. Ninguém, por mais que te ame, vai te dar uma estrada pronta. Você precisa parar agora onde você está e se perguntar quem sou eu e onde eu quero chegar. E construir você mesma esse caminho. Porque é difícil. É difícil mesmo. E, a princípio, vai parecer quase impossível, porque a gente tem uma resistência. O seu cérebro, ele quer guardar energia. Ele quer que você fique aí onde você está. Ele quer que você coma mais um pão, que você tome mais um copo, que você durma mais uma hora, que você deixe para amanhã. E se você quer, de fato, viver uma vida próspera, você precisa sair de aí de onde você está agora. E decidir, escolher. Eu quero viver uma outra vida. Qual é essa vida? E, a partir de agora, você constrói essa vida. Gente, pronto. Pronto, pode até encerrar aqui. Porque pronto, é só exatamente sobre isso. Mulher, foda demais. Muito bom, amei. É exato. Cara, eu penso exatamente dessa forma, porque... talvez eu não fale a frase da forma correta, mas... Quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa que chega... Sim. Tá bom. Tá bom. Sim. E aí, você também não pode reclamar. Não. E o que te leva a entender e compreender tudo isso é o autoconhecimento. Saber quem você é, quem sou eu, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E aí, o processo, a travessia de tudo isso vai ser o processo, e que ali você vai ter os seus amores, os seus desabores, e que faz parte. E ok, porque eu acho que a vida é muito sobre isso, é sobre essa construção, né? Exatamente. Sim. Sobre isso. Nossa, amei. Mas continua falando, aí você foi seguindo aí com seus livros. E aí, sabe o que é importante agora a gente dizer para essa mulher, para trazer para o nosso tema aqui? No momento, a melhor forma de você construir o seu caminho é ir para as redes sociais. É deixar de resistir à tecnologia. É passar a usar a tecnologia como aliada. É passar a enxergar o privilégio que nós temos de não precisar, como as nossas avós, lavar roupa no rio, não ter energia elétrica, andar quilômetros para comprar uma coisa. O privilégio que nós temos de ter um aparelho como esse na mão e abrir um vídeo aqui e talvez alguém do outro lado do mundo te enxergar agora, te ouvir, receber sua mensagem e fazer a diferença, você fazer a diferença na vida das pessoas. Então, esta mulher, ela precisa sair desse lugar de resistência, de achar que ela tá velha para as redes sociais, que é difícil, que ela não consegue, que é chato. Deixa eu dizer uma coisa para ela, para você e para mim. Quando a gente era criança, a gente tinha que aprender a escrever, ler. A vida é sobre aprender. Não dá para chegar nos 50 anos e sentar e falar, eu já aprendi tudo e agora isso eu não quero aprender. É verdade. A gente não pode dizer isso. A vida é sobre aprender. E a gente pode olhar para essa tecnologia, para a inteligência artificial, para as redes sociais e enxergar oportunidade ao invés de enxergar dificuldade. Porque é uma enorme oportunidade você ter na mão um aparelho que pode mudar a sua vida amanhã. Por quê? Porque você pode ter uma bagagem, uma história, uma trajetória lindíssima que alguém do outro lado está apenas precisando disso. E você guardando para você. E aí você abre isso aqui e faz um vídeo e conta isso e inspira alguém do outro lado. Então a gente precisa enxergar as redes sociais como oportunidade. Gente de Deus, olha, que aula. Que coisa maravilhosa, gente. É sensacional. Caramba, sério, tá muito bom, assim. Como que funciona o seu projeto na prática?
O meu projeto na prática, ele quer que esta mulher que resistiu às redes sociais, que não entendeu que o Instagram não é mais uma rede social, ele é uma rede de relacionamento, mas se tornou uma das maiores plataformas de vendas do mundo e que ela passe a enxergar ali o lugar dela, que ela pode construir esse lugar, que ela pode se colocar ali, se posicionar, ser vista, e aí ela precisa, para isso, entender que a nova linguagem é conteúdo. Houve um tempo que você precisava aprender pacote Office para arrumar um emprego, certo? Certo. Algumas empresas eram inglês, outras eram espanhol. E o mundo vai evoluindo e a ferramenta que você precisa para estar atualizada nesse mundo vai mudando também. Então, a nova linguagem que você precisa aprender é a criação de conteúdo. Eu que os diga. E o Fabinho que me aguenta, coitado. A criação de conteúdo, ela vai fazer com que a sua voz seja ouvida. Porque o que eu mais percebo na minha persona, que é essa mulher 40+, é que ela, por muito tempo, resistiu às redes sociais. Quando ela veio, ela acha que ela pode fazer uma foto de um produto e postar lá e as pessoas vão comprar. Não vão, querida. Sabe por quê? Porque a gente está falando de uma rede de relacionamento. Quem procura produto vai para o marketplace. Entra lá no Mercado Livre e digita assim, quero comprar um celular, aparece o celular. Quem vai para a rede social não vai comprar, ela vai se relacionar. Ela quer saber quem é você, ela quer saber se ela tem uma conexão com você. E depois, por acaso, o seu produto, ela relaciona a você e ela diz, nossa, olha que legal isso que ela vende, eu vou comprar. Então, na rede social, não é o seu produto que vai vender, é você. Aí você precisa de conteúdo para construir autoridade, você precisa de conteúdo para ser vista, para ser ouvida, para criar conexão. Depois que essa pessoa se conecta com você, ela se convence de que o seu produto atende ela, porque ela não entra na rede social para comprar. Ela entra para se divertir, para se entreter. E é exatamente por isso que o anúncio na rede social, ele precisa ser feito de forma desconstruída. Ele não pode ser assim, estou aqui vendendo este celular. Ele mostra uma pessoa curtindo a vida usando um celular. Por quê? Porque ele faz com que você olhe aquilo e se imagine naquela situação. Vamos pegar aqui um exemplo antigo, que as agências de publicidade já faziam isso. Você nunca viu na sua televisão, assistindo a novela lá com seus pais, um cara mostrando a foto de um carro e dizendo, este carro tem o pneu tal, ele tem o motor tal, não. Sabe o que você via? Uma família dirigindo numa estrada linda, todo mundo cantando lá dentro. Isso, por quê? exatamente. Porque o publicitário, ele sabia que ele não ia vender o carro, ele ia vender a sensação que você sente ao ter aquele carro. Exatamente. E ele passava aquela mesma propaganda 6 meses, todo o tempo da novela aparecia para você. Por quê? Para que você pudesse se imaginar. E aí, o que acontece? O que a propaganda faz com a gente? Ela faz a gente imaginar uma vida que a gente nem é capaz de ter. Talvez você vai comprar o carro, nem vai poder fazer aquela viagem. Mas a propaganda, ela é criada para que você se sinta naquele momento, vivendo aquela emoção. Aquela realidade. E aí ela faz com que você compre. A rede social, ela repete isso. O marketplace, não. O marketplace, ele é sobre produtos. E quem sabe exatamente o produto que quer, entra no marketplace e digita, eu quero comprar essa caneca. E a caneca aparece, ele compara preço. Certo? Certo. Na rede social não é preço, é conexão. Às vezes o seu produto é mais caro do que o seu vizinho, mas eu me conectei com você. Em você eu acredito, de você eu gosto, eu compro de você. Por quê? Porque eu não entrei para comprar. Você me convenceu subjetivamente de que o seu produto é importante para mim. Importante para mim. Meu Deus, como tudo mudou, né, gente? Caramba, é sério, gente, eu tô tendo uma aula aqui. Porque... E eu posso falar desse lugar que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade com a comunicação. Claro, estou aqui. Ok. Claro que eu tenho que fazer os ajustes, né? Esse podcast, ele nasceu através de um convite do amigo, que é da produção. E eu fui, porque naturalmente a comunicação é fluida para mim, e ok. E aqui ele nasceu com a proposta de eu trazer assuntos que sejam da minha verdade, lógico, trazendo temas atuais também, ok. Só que quando eu tive que começar a ir para a rede social, para gravar... Para você ter uma ideia, o primeiro story que eu gravei foi 31 de dezembro do ano passado.
Eu nunca tinha feito aquilo. E eu fui buscar no YouTube como que eu fazia para gravar. Porque eu falei, gente, como faz esse negócio? Eu não sei fazer isso. Sério, o Fabinho não estava com a gente ainda nessa época. E aí, até hoje, para eu gravar, é um desafio para mim. Eu confesso que eu não imaginava que eu ia ter tanta dificuldade, mas aí eu percebo que é uma resistência interna minha em gravar para poder gerar dessa conexão. Que é uma coisa que o Fabinho tá falando muito para mim. Ultimamente, eu tô até abrindo o bastidor aqui, né? Tá. Ultimamente, de um tempo para cá, nós temos trocado muito sobre isso. Eu gravo, eu falo para ele, dá uma olhada, né? Vê como tá. E ele vai me falando, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Porque para mim, tá sendo muito desafiador, tá sendo um processo de amadurecimento, na verdade, de crescimento, porque hoje eu consigo entender. Cara, não faz muito tempo isso, de verdade. Pouquíssimo tempo que eu comecei a internamente compreender. Porque uma coisa era eu entender. Verdade. A importância de. Mas hoje eu já consigo compreender aqui exatamente tudo isso que você está falando. Exatamente isso, porque assim, quando você está num começo, que é o nosso caso aqui, é tudo muito mais desafiador. Com certeza. Né? E dependendo da sua trajetória, do que envolve todo o externo, o paralelo disso tudo, você toca o projeto, mas você trabalha, você tem lá as suas questões e tudo mais, porque assim, a rede social é uma entrega, né? Se você tem essa disponibilidade de tempo maior e tudo mais... Agora, quando você não tem, e você tem que se encaixar no meio de tudo isso, e para quem não tem a experiência e você tem que ir aprendendo, que eu tô falando de mim, claro. Eu falo, meu Deus, mas é exatamente sobre isso que você está falando, que eu estou conseguindo hoje, nesse momento da minha vida, começar a compreender e assimilar. Porque a partir do momento que eu internamente entender isso, aí eu vou conseguir criar a tal da conexão, porque é uma coisa que vai vir de dentro para fora. Exatamente. E deixar a resistência. Que é o que eu estou desconstruindo aos poucos. Para mim está sendo... eu melhorei muito. Eu até recebi um elogio do Fabinho, gente. Fiquei feliz. Parabéns. Mas é um comecinho. Eu tenho muito para melhorar. Muito, muito. Eu confesso que tinha horas que eu falava, meu Deus, mas por que eu encontro... Eu vou gravar um story, eu fico lá... Não ficou bom. Vou 50 vezes. Agora, em vez de 50, eu tô indo 40. Eu falei, bom, já melhorei um pouquinho. Mas é porque eu tô quebrando essa resistência. Exatamente isso. Exatamente isso. Entendendo tudo isso que você tá falando. Por isso que eu falei, cara, você ter vindo aqui tá falando muito para mim. Eu não fui boba de chamar ela, não, viu? Você é minha persona mesmo. Sabe o que acontece? A gente precisa sempre pensar assim, por que a gente, só porque a gente tem 50, 40, 60 anos, a gente olha para o celular ou para a rede social e a gente se sente incapaz de fazer aquilo por causa da nossa idade. Sabe por que isso é internamente criado? Porque a gente tem a sensação de que a gente já aprendeu o que tinha para aprender na vida. Então, eu sei tudo. Isso aqui é porque é difícil mesmo, é porque é chato, é porque eu não preciso. Se a gente olhasse para essa mesma coisa como a gente lá atrás, não existe nada neste planeta que você nasceu sabendo. Certo? Exatamente. Tudo absolutamente você teve que fazer, provavelmente centenas ou milhares de vezes para ser excelente. Que é a repetição, né? Então, se você não nasceu andando, não nasceu sabendo usar os talheres, que hoje é tão automático. E dirigir, quando a gente começa a dirigir, que você pensa assim, meu Deus, é difícil demais. E hoje você dirige tão automático que quando você chega no lugar, você já chegou e você fala, como que eu cheguei aqui? Porque o seu cérebro vai transformando aquilo em automático, né? Sim. E aí, a gente chega nessa hora da tecnologia e parece que é impossível, como se isso não fosse apenas mais um aprendizado. E aí, a gente vai ter que entender que assim como foi difícil caminhar, assim como foi difícil escrever, quantas milhares de vezes você escreveu seu nome para escrever bem? Era seu nome. Era seu, não era uma tecnologia, não era um celular, era seu nome. Por quê? Porque a gente não nasceu sabendo nada, né? Então, agora, se a gente olhar para a tecnologia sem resistência e aceitar que tudo tem um tempo, a gente entende que eu vou fazer, a princípio, 50 vezes, depois vão ser 40, depois 30, e depois eu posso dar aula disso.
É exatamente. Porque quando eu falo com a minha persona, eu digo, eu também estive aí onde você está, não quanto à tecnologia, mas quanto ao Instagram. Eu pensava, não, eu não preciso, porque eu sei que esse é o texto que passa na cabeça da minha persona. Ela pensa assim, eu estudei, eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu sou obrigada a aprender Instagram? Exatamente. Eu já escutei isso de algumas mulheres. Gente, mas eu sou obrigada a aprender isso? Exatamente. E aí é que eu digo para você que se a gente tirar isso e olhar como oportunidade, a gente até rejuvenesce. Porque se a gente falar de neuroplasticidade, pensa na oportunidade que a gente está tendo de criar novas conexões neurais mesmo, aprendendo uma coisa com a qual a gente não tinha acesso antes, né? Eu não tinha acesso à tecnologia e agora eu tenho. Então, eu não usava uma parte do meu cérebro e agora eu vou ter que usar. E imagina o quanto eu vou desenvolver uma outra parte da vida em mim quando eu me dedico a aprender uma coisa que eu achava que pronto, parou, acabou, aposentei, não preciso de mais nada. De repente, eu preciso aprender estratégia, conteúdo, marketing, eu preciso entender como que publica. O Instagram é um aplicativo que muda toda semana, então eu preciso saber onde as ferramentas estão, para que cada ferramenta serve. Muda muito. Muda muito. Toda semana é um exagero, mas muda muito. Eles vão sempre adaptando É assim, as pessoas têm um pouco de resistência. Essa frase aí é a frase sofrida da minha persona. Eu não aguento mais, isso muda todo dia. Mas é porque o Instagram, ele não muda por escolha dele. Ele se adapta ao comportamento do usuário. Então, se eu estou assistindo um vídeo de hoje, esse vídeo dura 1 hora e eu só assisto 3 minutos, o Instagram vai cortar esse vídeo de 1 hora e vai botar ele para ser só 3 minutos e vai me dizer, não faça mais de 1 hora, porque as pessoas não assistem, então você está perdendo seu tempo. Aí minha cliente fala assim, que chato, a semana passada eu podia falar 1 hora, agora eu só posso 3 minutos. É para o seu bem, é porque o Instagram sabe que as pessoas não estão assistindo mais, porque eu não sei se você sabe, mas no Instagram, o tempo que se considera para prender a atenção de uma pessoa é de 3 segundos. Ai, sim, eu escuto muito isso do Fabinho. Gente, eu escuto. Gente, eu acho isso surreal. Mulher, deixa eu falar uma coisa. Você que está aí do outro lado. Você se identifica assim como eu? Talvez não, né? Talvez você aí do outro lado seja assim, da mesma tribo que a dela, né? Mas cá entre nós, você aí. Talvez você conheça uma outra mulher que também seja igual a nós. Faz um favorzinho, compartilha esse conteúdo com ela. Olha só, aproveita, se inscreve aqui, comenta. Gente, é sério, dá uma forcinha para nós aqui. E outra, tenho certeza que você vai conseguir ajudar outras mulheres a conhecer essa maravilhosa aqui. Porque, cara, tô amando, sério. Gente, muito, muito bom. Continua, meu bem. O microfone é seu. Obrigada, querida. Então, o meu papel, desde que eu me entendo por gente, é olhar para a mulher e pensar, as mulheres podem e devem ocupar o lugar delas. Quando eu criei o Mulheres da Paulista, foi olhando para este mercado, porque se a gente fizer uma retrospectiva do que foi o Instagram foi uma rede criada para eu publicar minha vida pessoal. Então, o que aconteceu? Obviamente, as primeiras pessoas que chegaram no Instagram eram as pessoas que tinham dinheiro para mostrar viagens maravilhosas, para mostrar restaurantes incríveis. Por quê? Porque você quer mostrar o que é bonito e o seu poder, aquilo que você pode mais do que os outros. O Instagram começou assim. Só que o que acontece? Como o Instagram começou com essas pessoas mostrando a vida pessoal delas, a moça viajava para as Maldivas, mostrava o hotel lá. Aí, o que acontece? Aquilo atraía aquele monte de gente perguntando, qual é o hotel? Me ensina como chegar? Quanto custa? É possível ir? Essas mulheres entenderam, esse grupo que fazia isso entendeu o seguinte, isso é um negócio. Então, eu vou lá, faço uma parceria com o hotel, mostro o hotel me paga ou me dá hospedagem gratuita e eu divulgo o hotel. Nasceu a blogueiragem, meu bem. Ah, foi assim que nasceu. Assim nasceram as blogueiras. Obviamente, se eu tenho uma coisa que é interessante para você, certo, e eu mostro, isso te atrai, eu vou lá dizer pro dono, olha a minha rede, o que aconteceu aqui? Eu postei seu hotel e 1000 pessoas perguntaram. Então, assim, eu posso continuar mostrando. Vamos fazer uma parceria? Nasceu. Só que, em seguida, vieram os gurus. Enxergaram esse mercado, perceberam esse mercado e começaram a pensar. Então, vamos ensinar as pessoas a serem blogueiras, para elas ganharem dinheiro aqui.
São novas profissões que vão nascendo com tudo isso, né? Com certeza. E aí, o que aconteceu? Nasceu o guru que vivia a vida de blogueiragem, às vezes falsa, às vezes alugava quartos bonitos, alugava jato parado para tirar foto dentro, para parecer que era rico, para dizer para a pessoa, olha, estamos ficando ricos vendendo isso, que tal você aprender? E passaram a vender cursos online. Isso tem muito pouco tempo, né? Imagina que o boom disso foi a pandemia. Quando chegou a pandemia, todo mundo, né, desesperou pensando, e agora, se essa for a realidade, eu preciso aprender o mercado digital para eu viver disso, já que eu não posso trabalhar fora. Os gurus ficaram, obviamente, bilionários, milionários, multimilionários com a pandemia. Quem estava já nessa linha vendeu muito. Só que o que aconteceu? Foi uma bolha que estourou. Por quê? O guru, ele vende, mas ele não se importa se você aprendeu ou não. Ele quer que você compre, você é um número para ele. Sim. Então, milhares de pessoas compraram milhares de cursos que não conseguiram aplicar. Aí veio a frustração. E agora nós estamos vivendo outro momento desse mercado. Qual é? Que é o momento que este curso que o guru vende, gravado, que a pessoa compra, sem saber o que ela está comprando, não vai vender mais. Agora é isso aqui. Por exemplo, o que eu faço? Eu vendo, mas eu vendo ao vivo. A pessoa entra na minha aula ao vivo, ela aprende comigo ali, ela pode abrir o microfone dela e falar, eu não entendo isso, como que funciona? E ali dentro eu explico, porque agora você é uma pessoa, você tem nome, você quer ser tratada como uma pessoa e não como um número. Por quê? Porque você sabe que se você entrar lá na sua plataforma, tá cheio de cursos que você comprou e não conseguiu aplicar. Por quê? Porque você não tinha esse preparo para o marketing digital, você não veio preparada para esse mercado. Não é como se alguém te ensinasse um avanço de algo que você já tem a base. Você não tinha a base. Sim. E você comprou uma coisa que você não sabia nem o que era. E gerou uma frustração tremenda. E daí nasceu Mulheres da Paulista. Para pegar esta mulher que comprou todos esses cursos, nunca conseguiu dizer nem oi para o guru, porque ele não está interessado em você. E agora ela passa a ter acesso a uma mulher que conhece a história dela, que respeita a trajetória dela e que sabe que ela não tem essa base. Então, que ela precisa primeiro construir esse alicerce. Então, nas minhas mentorias, primeiro você constrói esse alicerce. Você entende a base, o porquê. Por que eu tenho que fazer isso? Por que conteúdo funciona assim? Por que eu preciso criar uma conexão com quem está do outro lado? Por que eu não posso apenas postar minha caneca para vender? E aí sim, agora nós estamos vivendo essa fase. Agora você vai ver, eu fui a pioneira nessa fase. Você vai ouvir agora, se você entrar no mercado de marketing, você vai ver que só se fala em comunidade agora. A minha foi criada há 1 ano e 4 meses. Porque você identificou o ponto muito de dor antes dessa mulher. Porque eu identifiquei muito antes que o mercado ia para isso. E como que você identificou isso? Aí é o estudo, né? Marketing, quando você está dentro do mercado, todo o seu mercado, qualquer mercado, não é marketing, desculpa. Quando você está muito mergulhado no seu mercado, você começa a perceber as tendências. Então, eu percebi que este mercado da pandemia, que foi essa bolha, estava morrendo. Então, que ia nascer um outro momento. E eu percebi que este outro momento era o momento que a pessoa queria sentir pertencente. E você só se sente pertencente quando você está num grupo. Num grupo, exatamente. E o que é este grupo? Quando eu pensei nisso, eu pensei, é o momento do marketing de comunidade. Marketing de comunidade, desconhecia essa... E aí foi quando eu criei a comunidade Mulheres da Paulista, que dessas comunidades que você vai ouvir falando de marketing, é a primeira. Você fundou é a primeira. Quando? 7 de junho de 2024. Ah, que bonitinha. Fez 1 aninho e pouco, né? Fez 1 aninho e pouco agora. Bonitinha. Vou deixar você falar, né? Não, minha querida, eu tô gostando muito de te ouvir. Pode continuar falando. Então, neste novo momento, eu costumo dizer isso para as minhas alunas. Quem entrou lá antes da pandemia, entrou no melhor momento daquele tempo. Agora é o segundo melhor momento do marketing digital, do Instagram, das redes sociais. Quem entrar agora vai surfar de novo numa onda. E depois, se você deixar para entrar, eu digo entrar fazendo o que precisa ser feito, sem perfeccionismo, apenas fazendo, tá? Porque perfeição não existe aqui nesta dimensão. O que você faz, que eu posso achar maravilhoso, o meu amigo ali do lado pode dizer, não está tão bom assim. É porque você sabe que eu percebo que... E falando por mim também, né? Que muitas vezes eu pensava assim, eu falava, não, mas eu tenho que melhorar para começar. Sim.
Isso é um erro Só que gravíssimo. você nunca vai melhorar se você não começar. Não tem como, né? Não. E eu confesso que o começo, assim, de novo, não é gravar aqui. Gravar aqui, para mim, é uma coisa muito tranquila. Mas é ir lá pro tal dos stories, de criar esse tal desse conteúdo, né? Porque, na verdade, é isso que mantém. Sim, né? sim. É isso que faz com que a coisa se mantenha, que ela continue e que ela cresça, na verdade, né? Então, eu pensava assim comigo, eu não vou gravar agora. Tanto é que você vê, o podcast começou de uma outra forma, no início era só no Spotify, enfim. E só depois de um tempo que eu fui gravar o primeiro story, porque eu não me sentia preparada. Eu vinha, gravava e tudo, só que eu não gravava lá na rede social, né? Por quê? Porque eu achava que eu não estava preparada. Eu ficava insegura, eu ficava com medo. Eu falava, gente, eu nunca gravei, como que eu vou fazer isso? Até que no dia 31 de dezembro do ano passado, eu falei, não, eu vou terminar o ano bem, né, minha gente? Aí eu fui e gravei o primeiro, ali. E quando foi, me deu um ufa. Aí eu falei, gente, o bicho não é tão feio quanto parece, não, né? No sentido assim, você nunca vai estar preparada. Não, pra nada. Eu acho que quando a gente chega no ponto de achar que já sabe tudo, é quando você não está sabendo mais nada. Sim. Quando você acha que você não tem que melhorar em algo, que você não tem que se aperfeiçoar, que você não tem que reciclar e aprender mais, né? Eu acho que se a pessoa chegar num ponto, não, porque eu já estou aqui. Mas esse mundo da rede social, ele é tão rápido e ele é tão dinâmico que você sempre tem que estar ali se reconstruindo e caminhando. Porque se você achar que você vai ficar estacionado aqui, já era, né? Sim. A rede social, ela não te permite estacionar, ela não te permite parar. Por causa dessa mudança, porque é muito dinâmico. Às vezes tudo rápido demais, é um formato de conteúdo que está funcionando essa semana, no próximo já é outro. Então, você vai ter que aprender, você vai ter que se envolver. E eu digo para as minhas alunas o seguinte, encontre uma maneira de se divertir no processo. Porque isso aqui não é uma sentença de morte para você começar a sofrer hoje. Por que não ser feliz fazendo? Por que não se divertir? Por que não aprender? Não estou dizendo nem o aprender criar. Eu estou dizendo aprender a compartilhar seus momentos, pegar o celular, simplesmente abrir, sem se preocupar. Porque a preocupação com o julgamento é sempre sobre o que passa na sua cabeça, você supondo que vai passar na cabeça do outro. É verdade. Porque é uma projeção sua. Exatamente. Porque você jamais vai imaginar o que as outras pessoas vão pensar. Mas você tem uma imagem sua e você projeta ela na mente do outro. Aí você fica... Eu tenho um cliente que fala assim pra mim, mas eles vão ver meu cabelo branco. Mas e essa ruga aqui? Então é você que tá vendo e projetando no outro essa visão. Sim. Então a gente precisa se libertar disso ou fazer um trabalho de autoestima. Porque na verdade, a beleza, a prosperidade, a riqueza, tudo que você quer na vida começa na autoconfiança. Exatamente. A autoconfiança é a base para você construir qualquer coisa da sua vida. Bons relacionamentos, bons negócios, dinheiro, felicidade, tudo que você quer vai começar na autoconfiança. Exatamente. Porque quando você acredita em você, meu amor, o mundo inteiro acredita em você. É verdade. Agora, se você não acredita, aí é impossível alguém acreditar em você. Pode descer Jesus. Pode. Não tem como, não vai fazer esse milagre por você. Não tem como. Tem que começar por você. Então, é você quem tem que acreditar que você é boa demais no que você faz, que você é a melhor na sua área, que você tem muito a mudar no mundo, que dentro do que você sabe, você pode fazer a diferença e que você é muito boa. Pronto. Acreditou nisso? Eu tenho dificuldade. Repete todo dia. Fala pra você todo dia. Eu costumo dizer para as minhas alunas assim, o cérebro da gente, ele tem muita capacidade de realizar aquilo que você escreve. Ele encontra formas. Então, aquilo que você tem mais dificuldade, começa a escrever todos os dias como se fosse. Eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa forte, eu sou autoconfiante. O meu conhecimento pode melhorar a vida de muitas pessoas e eu tenho absoluta certeza do que eu digo, Lani Lacerda, quando eu digo isso para uma mulher da minha idade, porque eu conheço a nossa trajetória. Eu sei o quanto uma mulher fez para viver 40 anos no mundo, porque a vida nunca foi fácil para uma mulher. E se você casou, estudou, criou filho, cuidou de casa, você tem uma longa história. Você criou um alicerce muito forte como pessoa. Agora você precisa acreditar nisso. Exatamente. Né? E como que funciona na prática o projeto? A mulher, como que funciona tudo isso?
Olha, eu vou contar como funciona e vou dar uma notícia maravilhosa aqui, tá? Adoro. Adoramos, né? Meninas, olha, conexão, né? Gente, é isso. Você tá conectada comigo? Então, ó, compartilha, bora. Adorei, gostei desse meu ganchinho. Muito bom mesmo. O que a gente precisa pensar? O projeto, ele tem essa parte do Instagram, que a pessoa, ela segue a conta e ela compartilha lá, gratuitamente, o produto dela. E é gratuito porque as pessoas que vieram depois da gente criaram comunidades parecidas, mas elas cobram para você divulgar lá, não é o nosso caso. Tá. Você vai poder divulgar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço gratuitamente, usufruir da conexão que já existe lá dentro, porque a função da comunidade é fazer com que elas se apoiem, é com que ela tenha, porque o Instagram, a rede social, quando você começa, ela é solitária, absolutamente solitária. Se você tem poucos seguidores ou se só a família te segue, você posta lá e ninguém fala com você. E isso é muito desanimador. Quando eu criei a comunidade, eu pensei, desculpa, eu vou dar voz para essa mulher, vou dar visibilidade. Por quê? Porque se eu coloco você numa comunidade com 30 mil mulheres, a hora que você faz seu post, pelo menos 30 comentários, 50 curtidas você vai ter. Então, eu já te tiro o sofrimento da primeira solidão. Vai te dar aquele gás. Vai te dar aquele que você vai falar, que legal, estão me vendo. Aí entra nosso querido amigo algoritmo. Querido amigo. Que eu comento às vezes que ele é um chefe mau. Porque eu falo que o algoritmo é um chefe, né, minha gente? Porque assim, você tem que estar ali, né, criando conteúdo, você tem que estar ali presente o tempo todo. Aí eu falo, gente, ele é muito mal, porque, cara, 3 segundos pro negócio, não sei o que. Eu falo, gente, menino feio. Olha, ele não é menino feio? Não é. Para começar, os 3 segundos não é sobre o algoritmo, é sobre a nossa atenção. A gente não dá atenção para uma coisa mais de 3 segundos. Então, não é sobre o algoritmo, tá? A gente olha para uma coisa. Em 3 segundos, a gente decide se a gente quer ver ou não e a gente vai embora. É por isso que são 3 segundos. Meu Deus. É nossa atenção amado. Que é captada nos 3 segundos. E 3 segundos. Gente, às vezes a pessoa se mata de gravar um negócio ali. Mas tem técnica para os 3 segundos. É porque a pessoa não prestou atenção nessa técnica. Vou chegar nela. Tô falando que hoje é uma aula para mim. Não sou boba. O que a gente faz? A comunidade, o algoritmo, ele analisa se o seu conteúdo é bom a partir do momento que você postou e tem interação. Se eu postei aqui e ninguém que está me seguindo curtiu nem comentou, o algoritmo entende esse conteúdo não é bom. Porque nem quem gosta dela não curtiu e nem comentou. Então, eu não mostro para não seguidores, que é o objetivo de quem está na rede social. Ser mostrado para não seguidores. O que a gente conseguiu fazer? Por que eu criei a comunidade Mulheres da Paulista? Para driblar a solidão da minha colega, amiga, empreendedora. Quando ela posta na comunidade, a hora que ela posta, ela tem interação. O algoritmo é enganado. Ele entende, olha, as pessoas gostam dela, deixa eu mostrar ela para mais gente. Ah, bobinho! Bobinho! Da escola que ele veio, a gente foi expulsa, né? Afinal de contas, nós somos mulheres, querida. Mulher! Algoritmo bobinho. Aí, o que acontece? Mulher, você é danada, hein? A base da comunidade é isso. Boa. Aí, o que acontece? Essa mulher, ela fica lá dentro. Ela usufrui tanto desta primeira interação, quanto do meu investimento em tráfego. Porque eu invisto em tráfego. Então, a metade da visualização da comunidade é dinheiro, é tráfego. E aí, ela é mostrada para muito mais gente. Então, aquela mulher que chegou na comunidade tendo 100 visualizações, 200, 300 visualizações, agora ela manda print para mim 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil visualizações. Que beleza. Por causa do empurrão que a comunidade dá nela, porque a comunidade virou essa base. Porque como o algoritmo depende que, quando você posta, alguém interage com você, ela tem essa interação na comunidade e ela é mostrada para não seguidores dela. E aí ela consegue fazer negócios, vender, fazer parcerias, porque ela aparece para fora. Este é a base do meu projeto. Certo. Aí, como eu sou uma mulher empresária também, preciso pagar meus boletos. Eu vendo, é uma relação de troca. É uma relação de troca. Dar e receber, eu vendo mentorias. E agora, tem produtos diferentes, né? A gente tem tanto a mentoria individual, que a pessoa pode comprar, como ela pode participar do meu laboratório, que é a escola presencial na Paulista, onde ela vai presencial. Olha, que interessante.
Para as pessoas que têm mais dificuldade com o online, a gente tem a experiência presencial, onde ela vai ter contato comigo e a gente vai conversar em grupo sobre o que está acontecendo no momento no Instagram e o que ela precisa fazer para sair da estagnação da rede social. Certo. E aí nós temos... esses trabalhos, agora, em novembro, a gente vai lançar para Black Friday um desafio específico para as mulheres da comunidade, para quem segue, por um custo muito baixinho, para ela conseguir ter um arranque para Black Friday, porque essas mulheres, elas vendem tanto terapia quanto produto artesanal, então elas precisam de produtos variados. Tá. Mas... começo de dezembro, a gente lança o aplicativo Mulheres da Paulista. Gente, que sensacional! Sério, mulher? Que da hora! Essa é uma grande conquista. Puta, parabéns, é uma grande conquista. Mulher. Que linda que você é. Que coisa bacana. E como que vai ser isso? O aplicativo Mulheres da Paulista, ele vai ter uma área gratuita que é um outro Instagram, só que com muito menos gente, muito mais fácil dela ser vista. Ela vai poder publicar lá o produto dela, ela vai poder interagir com as outras pessoas. Só que essa nossa área gratuita, ao invés de a gente disputar, o Instagram tem 3 bilhões de contas, tá? Quantas? 3 bilhões. Bilhões? Bilhões. 3 bilhões? 3 bilhões. Minha Então, ao virgem. invés de ela vai continuar no Instagram, mas ao invés de ela disputar a atenção com 3 bilhões de pessoas e pessoas que estão pulando de paraquedas para conseguir criar conteúdo e chamar a atenção, subescalando o Everest, alugando o Airbnb de mansão, a gente está disputando com essas pessoas ali a atenção. Certo. Gente que tem muito dinheiro e muito tempo para criar conteúdo. Sim. Aqui dentro do aplicativo Mulheres da Paulista, ela vai ter uma área gratuita onde ela vai poder publicar o produto dela para vender para muito menos gente. E a gente vai ter uma divulgação dessa área gratuita no Google para que as pessoas que procuram essas profissionais achem elas dentro do aplicativo. Olha só, que bacana, gente! Que legal! E lá dentro a gente vai ter a área premium para quem Claro. quer pagar uma mensalidade, ter acesso a mim como mentora semanalmente, ao vivo. Todas as semanas você vai pagar uma mensalidade baixinha, Claro. e você vai ter acesso. É óbvio que o gratuito é para quem quiser, tá? Sim, lógico. A pessoa não tem nenhum requisito, basta ser mulher e pequena empreendedora. Na área premium, se a pessoa pagar essa mensalidade, ela pode assinar e ela vai ter essas mentorias semanais para ela saber tudo que está acontecendo no mercado, para ela conseguir vender o produto dela, tanto aqui na comunidade quanto lá no Instagram. Eu sei que você já comentou, mas vocês são em quantas hoje na comunidade? 34.800. 34.800. Em 1 ano e 4 meses. Caramba, que coisa boa. Meu, muito legal. E me fala uma coisa, você já teve casos marcantes de mulheres assim? Eu tenho alguns, porque eu posso uma hora compartilhar com você depoimentos de pessoas que chegaram na comunidade e não vendiam nada. E achavam que nunca iam conseguir vender na rede social. Eu nem perguntei ela se podia, mas vou compartilhar porque vale a pena. Eu tenho uma cliente chamada Thaís. Ela vende bordado. Certo. E ela é para mim, o maior exemplo da mulher que produz alguma coisa e que não consegue se enxergar na rede social. E ela me mandou uma mensagem e falou assim para mim: Lani, eu tenho muito interesse no seu trabalho, mas eu não acho que o meu produto vende na rede social. Eu faço bordado. Eu falei, claro que vende. A gente vende o que a gente quiser na rede social. É só encontrar o caminho da persona da gente e conversar com essa pessoa. Saber a linguagem dessa pessoa. Porque eu só vou me conectar com você se eu estou falando a sua língua. Se eu estivesse aqui falando grego e você não fala grego, a nossa conexão seria muito difícil. Exatamente. Mesmo que rolasse uma química, uma empatia, essa conexão levaria anos para acontecer. Sim. A gente teria que conviver muito. A convivência na rede social é muito curta. Não dá para eu falar uma língua que você não entende. Sim. Eu preciso entender o que a minha persona entende. Como que eu faço isso? O que você pensa quando você está pensando em Instagram, em conteúdo? Eu imagino isso e eu crio o meu conteúdo com a fala que existe dentro da sua cabeça. Aí, quando você vê o meu conteúdo, você fala, meu Deus, essa moça leu o meu pensamento. Gente. É assim que se cria conexão na rede social. E é este o conteúdo que a gente precisa criar. Aí, o que eu fiz? Falei, Thaís, pode vir que a gente vai resolver. Quando foi agora, há um mês mais ou menos, eu ia dar uma aula de tráfego para elas. E ela falou para mim, Lani, eu não vou fazer tráfego porque eu não dou conta de entregar
os pedidos. Pronto, olha que coisa fantástica. Sim. Gente, que coisa boa. Eu não dou conta, isso, conta né? de entregar. Então, assim, você vê que era bordado. Não é uma coisa tão óbvia. Não é uma primeira necessidade que a Sim. pessoa pode dizer para você assim, claro, você está vendendo arroz, todo mundo come. Não. A gente está falando de bordado. Bordado de bastidor. Então, eu tenho casos desses de que as pessoas vieram sofrendo. Tipo assim, isso não é possível. Isso não se vende em rede social. Vende tudo, desde que não seja vendendo. Porque o segredo da rede social é vender sem vender. Porque a venda é a consequência, é o resultado final. Porque o marketing é sobre isso, né? É sobre isso, claro que é. É que mudou só a maneira de lidar com tudo isso, né? A linguagem e a forma, sim, né? Mas a essência é a mesma, né? Exatamente. Toda vez que a gente pensar nisso, a gente pensa assim: quando eu estou querendo um produto, que eu tenho certeza do produto que eu quero, eu sei onde procurar. Agora, quando eu não estou, eu nem sei que eu preciso daquilo, quem vai me falar? Quem vai me fazer entender que eu preciso é você, criando conteúdo. Criando conteúdo. Eu não vou saber que isso me fazia falta até você começar a mostrar como é a sua vida usando aquilo. E eu falar, gente, olha como a vida dessa mulher é fácil usando isso aqui. Eu preciso disso também. Não é assim que a gente faz? Que desperta o desejo. Que desperta o desejo. É exatamente isso. O criar conteúdo é sobre isso. E o criar conteúdo faz com que a outra pessoa se imagine naquela situação e ela diz, nossa, eu preciso disso. Ou eu desejo isso. E é por isso que a gente trabalha tanto com essa expressão de dor, que na verdade existe um medo de quem está... E as pessoas chegam para mim e falam, mas eu não quero falar de dor. Como se a gente estivesse falando de dor que dói aqui. Não é. É uma dor que a pessoa tem que ela nem sabe que tem. É uma falta, é uma ausência, é uma necessidade, é um desejo que ela nem sabe que tem. E a partir do momento que eu identifico esse desejo, eu começo a mostrar para você como é a vida de alguém que tem o produto que resolve esse desejo. E você começa a olhar e falar... eu preciso disso. E aí você vê uma vez, vê duas, segundo o marketing, 5 vezes, você já está preparada para comprar. Gente, que babadeira isso. Caramba. Você falando assim parece ser tudo tão óbvio. E é. Né? E é. Mas para nós aqui, leigas, não é? Não é mesmo, minha gente? Nem é tão óbvio assim, não é tão simples assim, né? Mas foi o que eu falei, eu acho que vem muito desse lugar da gente se permitir desconstruir a resistência e estar disponível para poder aprender, né? A palavra é essa. Exatamente sobre isso. Entender que é um processo, que não vai ser da noite para o dia e que você está aprendendo, ter paciência com você, entender e reconhecer os seus limites e tá tudo bem. É o que eu estou fazendo comigo. Isso tudo que eu estou falando, gente, eu estou vivendo aqui, ó, na minha pele, porque de fato... essa questão dos stories, para mim, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Sim. E ainda mexe um pouco, para falar a verdade, né? Eu falo, gente, porque é uma questão de mim para mim mesma. Sim. Né? Qual é a resistência, a barreira interna que eu tenho para poder estar ali? E aos poucos eu tô experienciando isso e trabalhando isso em mim, né? Uhum. Eu identifiquei isso já. Eu acho que deve ser muito legal que no caso dessa mulher aí, por exemplo, do bordado, que quando ela chega no estágio desse, ou talvez no meio de um caminho, ela vai falar assim, caramba, porque isso vai mexer com a autoestima, isso vai mexer com várias outras coisas e outros pontos da vida dessa mulher, que ela vai falar assim, olha só, isso vai fazer ela ressignificar o olhar para ela sobre vários aspectos da vida, porque assim, se eu fui capaz de chegar até aqui sobre algo que eu não imaginava que eu daria conta, que não era para mim e tudo mais, eu posso fazer isso em outras áreas da minha vida também. Com certeza. Sabe o que é? É que as pessoas, elas olham como se fosse Instagram. Não é sobre Instagram, é sobre a vida.
É sobre você olhar para você e saber que você é capaz de qualquer coisa que você queira. Mas que quando você constrói um alicerce para ter uma renda, para ter autonomia financeira, quase todas as outras coisas crescem junto. Porque uma mulher que depende de marido, que depende de alguém, que não se sustenta, ela tem autoestima muito baixa. Muito baixa, é verdade. A partir do momento que essa mulher tem a oportunidade de vir para a rede social, que ela não precisa nem ter um CNPJ para vender o negócio dela ali, e que ela começa a ver entrar dinheiro, a autoestima dela melhora, a autoconfiança dela melhora. Ela pode se libertar de relacionamentos tóxicos. Exatamente. Que ela talvez esteja só por não ter autonomia financeira. Muitas vezes a mulher fica nesse lugar por conta disso, Muitas vezes. E aí você consegue, é como se você conseguisse colocar o seu nariz para fora. Sabe quando você diz, eu existo, eu posso, eu consigo. Porque talvez você venha de um contexto em que as pessoas não te apoiaram. Sim, que os seus pais não disseram que você era capaz, que você não teve acesso a boas escolas. E aí você chega nesse tempo da vida achando que é isso. E aí vem o determinismo. Eu não tive sorte, eu não tive escola boa, eu não tive bons pais, eu não tive apoio. E você segura nisso, como se isso fosse uma verdade absoluta. E não é. Eu estou te dizendo, não é uma verdade absoluta. A dona da verdade é você, da sua verdade. Você vai fazer com a sua vida o que você quiser. É trabalhoso, é difícil. Você vai precisar talvez levantar mais cedo, dormir mais tarde por um período. Você vai precisar aprender coisas que você achava que não precisava, mas vai conquistar sua liberdade. Vai conquistar a autoconfiança. Vai saber que você é capaz do que você quiser fazer. E que ninguém pode dizer contra isso a você. E sabe o que é mais importante? É você, enfim, entender que você não depende da aprovação das pessoas e nem da validação das pessoas para ser quem você quiser. Porque eu acho que muitas vezes a mulher ela fica nesse lugar de insegurança, porque nesse lugar de estagnação, porque para ela, apesar de tudo, é seguro estar ali. É seguro estar ali, com certeza. E ela fica dependendo da validação. Então ela vai lá, faz um vídeo, o marido fala, tá feio, ela apaga. Exatamente. Ela fica esperando que alguém valide. E aí eu vou te dizer uma coisa, se você ficar esperando alguém te validar para você construir a vida próspera que você deseja, você vai continuar aí onde você está. As pessoas só te validam, meu amor, depois que você já alcançou sucesso. Até lá, ninguém vai te validar. Não tem essa ilusão. Isso é verdade. Só depois que você já cresceu. Aí todo mundo chega, nossa, eu sabia. Você era muito boa, você é capaz, você é muito inteligente. Não, olha, desde quando o começo você já não precisa mais. Você. Nossa, eu já tinha percebido. Você tem esse dom, mas imagina, desde que eu te conheço, sempre vi isso em você. Sim. É exatamente esse o caminho, então, né? Se eu pudesse dizer uma coisa, eu diria, não conte com apoio. Se você tem, ótimo. Mas não dependa de apoio para construir a sua vida. Lembre-se, você nasceu só e vai morrer só. Isso. A sua trajetória, ela é só sua. Por mais que você tenha ou não tenha apoio, ninguém tem o poder de construir sua vida por você, só você. Isso é fato. Exatamente isso, porque eu acho que hoje o perfil da mulher 40, 50 a mais mudou muito, né? Eu falo que eu fico muito feliz, eu tenho 53, né? Eu falo que eu fico muito feliz de fazer parte desse novo momento, né? De ser das mulheres que estão produzindo, que estão lá se cuidando. Mas jamais que eu ia me ver nessa altura da minha vida, na minha casa, lá cheia de dor, com a sentença do fim de carreira, com um coquezinho no cabelo. Deus que me livre, misericórdia. E você sabe, eu falo que hoje... eu vivencio uma das fases mais plenas da minha vida. Tenho certeza disso. Né? Porque a maturidade traz coisas para nós maravilhosas, né? E você entender que você sendo uma mulher 40, 50, 60 a mais, não importa... que você, sim, tá na pista da vida, né? Que você tá para jogo, para tudo. Para tudo. Para tudo, para você recomeçar no mercado de trabalho, para você se permitir ingressar nesse mundo novo, porque é exatamente sobre isso, novas profissões que vão surgindo, novas oportunidades que vão acontecendo e que você não só pode, como deve se permitir isso. Começar a sua academia, começar a praticar o autocuidado, se permitir recomeçar. E nessa altura da vida que, cara, é tudo muito bom. Tá tudo ótimo. Ah, mas não fiz nada até agora. Começa nesse momento. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. A vida sempre dá essa oportunidade para nós a cada instante do nosso dia.
Cara, eu comecei um podcast com mais de 50 anos. E é sobre isso. Eu estou numa fase de transição de carreira e é sobre isso. Porque eu falo, o medo, no fundo, eu acho que o medo, ele vem para nos proteger de algo muito profundo dentro de nós, né? Aquela questão assim, pega o medo, enfia embaixo do braço e vai. Você pode até caminhar um pouco, mas você não vai conseguir mais para frente. Entende o que esse medo está querendo te proteger? O que está aquilo... O que está guardado dentro de você? Na hora que você descobrir isso, aí sim você só vai. Verdade. Só vai, né? Vai caminhando e vai. Agora, junto com tudo isso, talvez não sei nem se cabe muito aqui, mas eu queria tocar nesse assunto. Nós temos a inteligência artificial também, né? Uhum. E você traz isso nesse seu combo, porque é algo também hoje inevitável nas nossas vidas, né? Como que você enxerga tudo isso? Porque eu vou dar uma opinião minha muito sincera, honestamente, aqui. Eu já fiz 2 comentários sobre isso, né? Eu fico um pouco insegura no sentido de que ela possa emburrecer as pessoas. Essa é uma visão minha, talvez seja errada. Não é uma certeza, mas é uma dúvida que eu tenho. E se isso não pode dar um pouco de uma preguiça nas pessoas, assim, das pessoas... Porque é tudo muito fácil, né? Que nem eu fui buscar você aqui, ela já me trouxe tudo. E fica fácil para mim, não vou falar que não. Mas das pessoas ficarem acomodadas um pouco, ou eu estou errada sobre isso? Sobre a inteligência artificial, eu vou te falar o que eu penso, mas eu vou te dizer antes. Eu ensino inteligência artificial nos meus conteúdos. Eu tenho o maior orgulho de que as minhas alunas chegaram sem conhecer inteligência artificial e hoje usam ela para trabalhar. E eu vou te dizer, respondendo o que você pensa sobre a inteligência artificial. Ótimo. Não é a inteligência artificial, não é a tecnologia, é o uso dela. Certo? O desvio de conduta está em quem usa a tecnologia. Certo. Dependendo da forma como eu vou usar, eu posso usar uma ferramenta. O mesmo avião que te transporta para sua viagem de férias joga bomba em crianças. Sim. Porque depende do objetivo para o qual você está usando essa tecnologia. Certo? Certo. A inteligência artificial é o melhor assistente que você pode ter. Por quê? Porque você é uma mulher 40 mais, que provavelmente tem N outras obrigações e você precisa criar conteúdo para rede social. Como exemplo, estou falando só do meu nicho, tá? Claro. E aí você gastaria dias para elaborar um raciocínio que você sabe que você já tem o conhecimento prévio, que você quer ensinar, e você vai lá na inteligência artificial e diz, eu preciso disso, e ele traz. Onde está o problema no uso da inteligência artificial? Alguns. Primeiro que a inteligência artificial ela é um assistente, ela não pode fazer o seu trabalho por você. Você não pode chegar para a inteligência artificial e pedir para ela criar um curso de medicina se você não é médica. Por quê? Porque você não tem senso crítico para corrigir, para revisar este conteúdo e saber se ele vai matar pessoas ou não. Então, a inteligência artificial ela é útil a partir do momento que eu tenho todo o conhecimento e eu uso ela como assistente, como um estagiário faria para mim a criação do meu conteúdo naquele dia. Ele vai voltar para mim e vai dizer, eu criei isso. Eu vou dizer, risca essa palavra, tira isso, isso aqui. Não é o que eu diria, vamos ajustar isso. Okay. É assim que se usa a inteligência artificial. Ela não emburreceria ou não deve emburrecer as pessoas que têm sede de conhecimento. Porque, por exemplo, eu uso a inteligência artificial todos os dias, mas todos os dias eu leio os autores de marketing do mundo inteiro, porque eu preciso estar antenada. Sim. Então, a inteligência artificial ela não tem a capacidade de me emburrecer se eu não for uma pessoa preguiçosa, se eu não for uma pessoa que resolveu jogar toda a minha responsabilidade e a construção do meu negócio em cima da rede da inteligência artificial. E se eu faço isso, eu não cresço, porque quem está do outro lado já está tendo conhecimento suficiente para saber isso aí, quem criou foi a inteligência artificial. E a pessoa não vai comprar o seu produto. No meu caso, que cria o produto ali. Isso, né? Exatamente. Então, a inteligência artificial, ela é uma das melhores invenções da atualidade. Desde que você saiba usar, assim como as pessoas usam o WhatsApp para espalhar fake news, para destruir a vida de pessoas com fofoca. Os grupos familiares têm mais guerra do que a faixa de Gaza.
Porque as pessoas que usam assim, né? Agora, se você usar o seu WhatsApp para trabalhar, para vender o seu produto ou para atender seus clientes, ele está sendo bem usado, né? Sim. Então, nunca é sobre a tecnologia, é sobre a forma como a gente usa. Sobre isso, a gente ainda tem as imagens que são criadas na inteligência artificial para a rede social. Sabe quando você abre lá um post e aquela empreendedora que está começando, ela está achando que ela está abafando, porque ela foi lá no ChatGPT ou no DeepSeek, pediu para criar uma imagem e postou lá. Aquela imagem, ela é chamada de lixo digital. Lixo digital? Lixo digital. E por quê? Porque a inteligência artificial ela não foi criada para você criar esse tipo de imagem para fazer post. As pessoas não se conectam com essa imagem que não tem nenhuma conexão com você e nem comigo. Porque aquilo não é real. É melhor você tirar uma foto dessa caneca e postar na sua rede social, fazendo uma analogia do que cabe aqui dentro, de como que você usa uma caneca dessa, ou de você é um recipiente, o que tem dentro de você tem utilidade, do que criar uma caneca na inteligência artificial e postar. Então, esse é um dos grandes erros do uso da inteligência artificial por pessoas que não conhecem nem o Instagram, nem a inteligência artificial. Quando você entra no Instagram, que tem uma imagem de uma coisa qualquer, que a pessoa acha que aquilo é uma representação do produto dela ou da imagem que ela gostaria de passar, você pode saber que é uma pessoa que não entende de marketing nem de inteligência artificial. Porque se ela entendesse, ela não usaria. Porque isso a gente chama de slop. É lixo digital. Gente, olha, que aula, viu? Mulher, amei. E fala uma coisa pra mim. Qual foi a sua maior dificuldade nessa sua jornada? Desde quando você criou aí o Mulheres da Paulista? Acho que a maior dificuldade é fazer as mulheres entenderem que aquilo é um espaço que elas precisam se apoiar entre si. Que eu não posso chegar lá e fazer o meu post e ir embora e querer que todo mundo curta e comente o meu e eu não devolvo isso para ninguém. Isso é diário. Isso é diário. Eu preciso fazer essa lembrança diária e dizer, o apoio que é importante para você é importante para outra. Então, recebeu, devolva, porque ela também precisa. Por isso porque que você está numa comunidade... Só que você vê que a gente não tem isso formatado na mente da gente. Não tem. De que é uma comunidade e que existe uma troca. Não. As pessoas postam do Instagram delas sem sequer entrar na comunidade. E no Instagram dela, ela vai receber toda aquela interação, todo o engajamento. Mas ela não se toca que ela tem que voltar para devolver. Ela nem entra ali. Então, eu preciso ficar sempre lembrando. Postou, interaja com quem está aqui, porque essas pessoas vão interagir de volta com você. Esse é o meu maior desafio. Fazer as pessoas entenderem que é uma troca, por incrível que pareça. Que engraçado, né? O próprio nome diz comunidade. E colaborativa. Pronto, e aí a pessoa não quer. Mas não. É difícil. Esse é o maior desafio. Fazer a pessoa entender que ela... Quando eu estou no meu Instagram e eu faço o meu post e eu peço colaboração com alguém, eu deveria ir lá, quando eu estou pedindo numa comunidade, fazer o meu papel de entrar, ver quem está postando, apoiar quem está ali. Mas elas não, elas postam do Instagram delas, óbvio que eu estou falando de algumas pessoas que ainda tem que aprender, entender que é assim que funciona. Então, ela posta aqui, compartilhou lá, eu aceitei. As meninas que estão ali, que estão entendendo isso, interagem com ela, engajam no post dela, dão a visibilidade que ela deseja. Mas ela, legal isso, e vai embora, e toca a vida dela, como se fosse um mérito dela. Um merecimento não é. Vem a nós, né? O vosso reino. Então isso não pode acontecer. Então isso é um desafio que eu enfrento todos os dias, de dizer... Postou, interaja com quem está aqui, porque quem está aqui vai interagir com você. Não é fácil. Onde as pessoas elas têm sempre o argumento de que eu estou com pressa, eu não tenho tempo. Sempre, sempre, sempre. Não, mas não dá para me fazer agora. Mas tem que fazer agora, porque as pessoas vão interagir com você agora. Então você precisa. Até porque para o algoritmo é importante que a interação aconteça na hora que você posta. Porque esse post ele tem um tempo de vida. Ele não vai viver eternamente. Mas qual que é o tempo de varia, depende muito da sua base. A sua base é o quanto de interação você teve. Enquanto você tem interação, seu post está vivo. Se todo mundo interagiu 10 minutos e daqui 1 hora, 2 horas, ninguém interage mais, seu post começa a morrer.
Ele não vai ser entregue mais para não seguidores. Então, enquanto você tem interação, enquanto as pessoas estão comentando e curtindo no seu post, o algoritmo entende, esse conteúdo é bom, as pessoas ainda estão interagindo nele, ele vai subindo, aumentando as visualizações desse post, ou vídeo, tanto faz. Essa postagem. Se você postou lá, e eu fui lá interagir agora, e daqui 1 hora ninguém voltou, o algoritmo já entende que aquilo não tem sentido, não tem relevância, e ele para de mostrar. Tá vendo, meninas? Tá vendo? Vocês estão vendo só? Por isso que a gente que fica aqui do outro lado... Sério, antes, quando eu não tinha o podcast, que eu acompanhava os canais, os conteúdos, a pessoa se inscreve, comenta, compartilha, né? Hoje eu posso falar... na mesma cadeira que essas outras pessoas, eu entendo isso. Vocês estão vendo por quê? Que a gente vive pedindo? Se inscreve, comenta, compartilha, né? Porque é justamente sobre isso. Porque se você está acompanhando... Porque é aquilo, né? Se você está, do outro lado, acompanhando um canal, um Instagram, seja o que for, que você está ali, se você está gostando daquele conteúdo... Pô, é uma moeda de troca, é apoiar. Até porque, para que esse canal possa crescer e que tudo possa acontecer ali. Porque se você está ali é porque faz sentido para você de alguma forma. Porque você não paga para se inscrever, você não paga para comentar, para curtir. É gratuito. Ninguém te obriga a ficar ali. Então, uma vez que você está ali, é uma moeda de troca. É o equilíbrio entre dar e receber. Cara, hoje eu entendo muito isso e o quanto isso é desafiador também. É muito mesmo. E o quanto isso é desafiador, como eu falei, e quanto isso é o essencial para que a coisa aconteça. Porque senão é como se você nadasse e morresse na praia, né? Entenderam? Obrigada, ajuda nós. Agora aqui uma dúvida. Uma perguntinha interessante. Quais são os requisitos, assim, para uma pessoa gravar um bom conteúdo, um bom vídeo no Instagram? Seja lá para vender um produto, ou ser uma blogueira, assim, a premissa básica. Ela tem que começar pela dor. Ela não pode... Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elaine Lacerda. Os 3 segundos já passaram, eu já vi 30 vídeos. Ai, gente... Ai, eu fiz muito isso. Até semana passada eu fazia isso, né, Fabinho? Eu acho. Ai, meu Deus. Não pode. Não foi por falta de aviso dele, gente. Não foi. Imagino. Eu. A minha persona, como diz nossa amiga aqui. O requisito básico é você começar pela dor. Por exemplo, vamos a um exemplo bem óbvio aqui, assim. Você está falando de uma pessoa, você quer vender um curso prático para uma pessoa que tem medo de dirigir. Você não vai falar, oi, tudo bem? Meu nome é Elaine, eu dirijo muito bem e eu vou te ensinar. Não, uma pessoa já foi embora há séculos. Por quê? Porque pensa que a vida agora é vertical. Enquanto você está se apresentando aqui, tem alguém aqui, ó, entrando atrás de você. Milhares. Querendo te empurrar, a pessoa vive assim, ó. Isso. E aí, se aqui for mais interessante, a pessoa já pulou e aqui ela fica. Então, você vai começar assim, medo. Você tem medo de dirigir? Pronto. Aí você já segurou a pessoa. Primeiro você falou medo. Existe na cabeça dela, ela vai querer, poxa, por que ela tá falando de medo? Aí você pergunta, você tem medo de dirigir? Eu também tinha medo de dirigir. Por muitos anos, eu achei que era impossível. Eu não me via capaz de pegar uma autoestrada. Até que um dia eu descobri como que resolve isso. E pratiquei e hoje dirijo o país inteiro. E sei que posso te ajudar. Pronto, você criou seu conteúdo. Mais do que isso você precisa. Gente, já comprei aqui o curso dessa mulher. Tá bom, já comprei. Onde que assina? Cadê o Pix? Não assina mais, porque hoje em dia nem tem mais isso, não né, assina. gente? Que horror. Não assina mais nada. É tudo digital. Qual que é o Pix mesmo? Já comprei teu curso. Mulher. É isso. É assim que se cria conteúdo. É assim que se vende na rede social. Você entende que eu não vendi? A princípio, eu falei da dor dela. E eu posso criar uma estratégia e demorar muito para falar desse curso. Eu posso criar uma estratégia apenas falando das suas dores, das suas dificuldades, do quanto você perdeu. Ai, você tem dificuldade. Falando do dirigir ainda, eu posso passar um tempo falando assim... O evento do seu filho, você não pôde ir porque você não conseguiu
conseguia dirigir? Sabe aquele casamento que você perdeu porque você tinha medo de ir dirigindo e não tinha ninguém para te levar? E você vai levando a pessoa. E a pessoa vai se identificando, ela vai falando, meu Deus, eu passei por isso. Porque tem um funil, né? Que a gente não vai entrar nele aqui, porque senão a gente vai ficar um mês. Mas a pessoa... ficaria fácil com você um mês aqui. Meu Deus, coisa boa! Mas a pessoa, ela vai passando por fases. Então, ela vai entendendo assim, nossa, isso aqui parece comigo. É a fase da inconsciência. A pessoa sabe que ela tem o problema, mas ela não sabe que você tem a solução. E aí vai descendo. Quando ela chega no fundo do funil, é quando você já está falando assim, olha, eu já passei por tudo que você passou. Eu conheço exatamente sua história e eu sei te ajudar. Por exemplo, se eu fosse falar para você o que a minha persona vai encontrar em mim, eu sou uma mulher 40 a mais que teve todas as dificuldades que você teve para entrar no mercado digital e um dia eu entendi o seguinte, bem, eu tenho que parar de oferecer resistência e encontrar meu caminho nesse lugar. E eu fui lá, me dediquei, aprendi. Eu sei exatamente o que você passa. E eu não vou te ensinar marketing de guru. Eu não vou te ensinar jargão de guru. Você não vai ser professora de marketing. Você não precisa ser especialista em marketing digital para vender o seu produto na internet. Você precisa aprender a criar conteúdo. Isso eu te ensino. Pronto. Cadê o Pix? Dá a chave pra nós aí. Meu Deus do céu. Caramba, olha... É isso, é criar conteúdo com conteúdo que trate da dor da pessoa. Ela precisa se identificar com essa dor. Ela precisa te ouvir e dizer, é isso que eu sinto. Essa mulher falou que... vou te contar uma coisa. Eu tinha um curso que chamava Demita Seu Guru. Demita Seu Guru? Nossa Senhora. Nossa, imagina os gurus de plantão aí, hein? Como deve ter te amado. Para gerar autonomia, né? Isso. E para dizer para a pessoa assim, você não precisa de um guru para criar o seu negócio. E quando eu criei esse curso, o meu conteúdo eu criava assim, eu não vou fazer você ficar rica. Eu não vou fazer você ficar milionária. Porque quem diz isso está mentindo para você. Mas eu vou te ajudar a criar um negócio próspero no Instagram para você realizar seus sonhos. Se você quiser, eu te ajudo. Era isso que eu queria dizer. Aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu comprei seu curso só porque você falou que não ia me deixar milionária. Por quê? Porque as pessoas já estavam traumatizadas de ouvir. Você comprar meu curso em um mês, você faz 50k. Se você comprar meu curso Mentira! Se você tiver um grande conhecimento de marketing, você nem precisa do guru para fazer seus 50k, meu bem. Agora, se você vem de onde eu venho, se você é da minha geração, vai levar anos para você ter um conhecimento para fazer 50k, os 50 mil reais por mês que o guru te promete. Então eu dizia para ela, isso eu não vou fazer você ficar porque você não tem a base para ficar milionária no mercado digital, mas criar um negócio aqui que pague suas contas, eu te ajudo. E assim eu vendi muito tempo esse curso chamado Demita Seu Guru, porque as pessoas se identificavam com essa coisa de você não vai ficar rica. Não vai. E não vai mesmo, tá? Rica, milionária, o que esses gurus fizeram aí, ninguém mais vai. Agora, a pessoa que nasceu dentro do mercado digital, que está fazendo coisas mirabolantes para criar conteúdo, que viraliza, que isso e aquilo, ela tem uma chance. Agora, gente igual a gente, não. Você vai construir um negócio sólido, próspero, que paga suas contas, que realiza seus sonhos e que você é capaz de manter. Porque este negócio que gera milhões, você não é capaz. Porque essas pessoas, elas têm 20 anos de idade, não tem um pinto para dar água, então nenhuma responsabilidade, tem dinheiro, teve estrutura, tem apoio, tem suporte, bota uma mochila nas costas, compra uma passagem, vai pro outro lado do mundo criar conteúdo. Você pode? Não. Então, a gente tem que sair desse lugar aí, de se comparar com gente que pode isso. Se a gente souber o lugar da gente e honrar nossa história, nossa trajetória e saber, dentro do que eu fiz na minha vida, eu sou capaz de ir até aqui, no marketing digital, ótimo, você vai ter um negócio próspero. Isso é o básico que a gente pode oferecer. Se você vai ser uma pessoa que vai furar a bolha e vai fazer milhões, ótimo, mas eu não vou te prometer isso. Eu não vou te prometer. Você vai ter que ir atrás de alguém que prometa. Entende? Porque você falou uma coisa interessante, né? Existe muita comparação na internet, né? Na rede Isso social. É o que mais trava a minha persona. Eu já falei muitas vezes. Deixe de seguir as pessoas que têm uma vida que você não é capaz de ter hoje. Porque essas pessoas te geram ansiedade ao invés de inspiração. Siga pessoas que te inspiram. As pessoas que te inspiram são aquelas pessoas que têm uma trajetória como a sua e que chegaram onde você quer chegar. Essa pessoa é uma inspiração. Agora, você seguir menino de 20 anos, menina de 20 anos, que diz, trabalha enquanto eles dormem. Gente da nossa idade, se trabalhar enquanto eles dormem, acordou, morreu, meu bem. Não, a gente não aguenta. Então, vamos viver a realidade.
Quando eles acordarem, a gente já morreu. Vamos viver a realidade. Segue gente que você fala assim, essa mulher, ela tem a minha idade e ela conseguiu vencer todas as barreiras que eu tenho, então eu posso ir atrás dessa pessoa, porque ela vai me ajudar a ter um podcast também. Entende isso? Agora, você vai seguir a menina de 20 anos com o cabelo louro batendo na bunda, uma mochila nas costas, falando inglês, alemão, russo, francês, e você lavando prato enquanto grava seu vídeo, porque não tem ninguém para lavar os pratos para você. Vamos cair na real? Não dá, né? Porque a expectativa é a frustração, exatamente, né? Elas andam isso. de mãos dadas, totalmente. Né? Gente, que papo bacana, hein? Caramba! A produção falou que eu só tenho mais 5 minutos para variar, não é, minha gente? Já tá passando da hora mesmo. Mulher, mas vou falar, foi um prazer enorme conhecer você. Adorei, sério. Gente, foi uma aula para mim. Mulher, você que tá aí do outro lado, eu espero que você tenha se identificado com tudo isso e percebido, né? Assim como eu, viu? Assim como eu, que o mundo da rede social, esse mundo da internet, esse mundo virtual, ele vai muito além do que aquilo que nós possamos pensar de uma forma limitada e errada, né? Como eu tive várias vezes os meus pontos de resistência aqui, né? Ao longo desse meu caminho. E que, sim, nós temos que nos atualizar, estamos aí disponíveis para isso. Cara, se você se identificou com esse conteúdo também, busca a rede social da Lana, Mulheres da Paulista. Lani. Falei Lana, desculpa. E só vai, mulher. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca. Se você tem esse seu desejo guardado aí, se você tem lá no fundo aquela vontade, mas aquela insegurança está te brecando, vai lá, entra na comunidade, vai conhecer o trabalho, vai trocando, vai vendo, vai seguindo exemplos de mulheres que, assim como você, dentro dessa vida real, né, conseguiram chegar num certo estágio, porque você também tem essa capacidade. Se inspire nisso, nutra sua autoconfiança, ressignifique o olhar sobre você mesma. E eu tenho certeza absoluta, como ela já falou aqui, que nada para, né? Foi o que eu falei, eu comecei esse podcast, estou numa transição de carreira com mais de 50 anos. Estou com os meus desafios aí, mas eu estou disponível para isso. Essa é a questão. Está sendo desafiador para mim? Em alguns momentos, sim. Só que a gente vai se redescobrindo em outros papéis, em outros lugares. E é exatamente sobre isso. E a gente tem a paciência, a compreensão necessária com a gente de que está tudo bem, que você vai errar, que você vai acertar, que você vai recomeçar, que não vai ser da noite para o dia, porque é uma construção, é um processo. E que tudo bem. E está tudo certo. Olha só, ela vai se despedir, vai falar o tchau para vocês. Eu, da minha parte aqui, me despeço com aquele recadinho de sempre. Se ame, se acolha, se respeite, honre você e a sua história. Porque é para você, por você e para você. Diferente de só você. Porque é o que eu falo sempre, cada um dá o que tem. Um beijo. Querida, deixa eu dar a mãozinha aqui mais uma vez. Gratíssima, foi enriquecedor demais esse nosso bate-papo, eu amei. Você sempre foi muito disponível desde o início. Cara, tenha certeza que você ganhou mais uma admiradora sua, viu? Você é linda demais, adorei. Obrigada, querida. Aí você pode estar se despedindo aí das nossas meninas. Queridas, uma honra estar aqui com vocês. E eu poderia dizer muita coisa, considerando que nós somos mulheres com longa trajetória, né? Mas eu quero te dizer que, primeiro, você não vai começar do zero nada na sua vida, tá? Você já tem uma história e essa história precisa e deve ser aproveitada para você construir um negócio no mercado digital. Mas a coisa mais importante que eu vou dizer para você, eu diria para minha filha, de tão importante que é. Você só prospera saindo da zona de conforto. Se você pegar um caroço de feijão e colocar ele numa cama, num lençol de cetim, num hotel 5 estrelas e voltar lá daqui 10 anos, ele vai continuar sendo um grão de feijão. Se você pegar um grão de feijão e plantar dentro dessa caneca aqui, daqui 3 meses ele é um pé
de feijão com muitas vagens e com muitos grãos. Mas ele teve que ser enterrado. Ele teve que suportar a adversidade, o desafio e entender o tempo para prosperar. Você também pode. Meu Deus do céu. Amei! Beijo! Ai, que